Fala galera, sejam bem-vindos a esse vídeo sobre renda fixa, mais especificamente para a gente conversar um pouco sobre a marcação na curva e a marcação a mercado, que nada mais nada menos que são duas formas da gente acompanhar a rentabilidade dos nossos ativos de renda fixa na carteira, tá? Mas antes de a gente entrar nesse assunto especificamente, a gente precisa passar em alguns outros pontos para entender melhor o contexto da renda fixa, da alocação da renda fixa na nossa carteira de investimentos e tudo mais, né? Quando a gente monta aqui uma carteira de renda fixa, ou melhor, uma carteira de investimentos, incluindo renda fixa, ações, fundos, tudo se baseia principalmente em momentos, qual o momento que a gente está vivendo hoje, qual é o seu perfil de investidor, quais são os seus objetivos e prazos também. E a gente pega essas informações, que a gente chama de coletar essas informações, e analisa quais são os melhores ativos para compor esse portfólio de acordo com as informações que os clientes, que você passa para a gente. E a gente procura ao máximo diversificar, ter um pouco de renda fixa, ter um pouco de fundos de ação, fundos multimercado, dependendo do seu perfil, um pouco de renda variável. E dentro da renda fixa, ainda subdividir nas classes de renda fixa. Então, tem gente que acha que renda fixa é tudo igual, mas dentro da renda fixa existe um cenário um pouco mais complexo e diversificado. Então, dentro da carteira da proposta da alocação de renda fixa, a gente vai ter ativos pós-fixados, pré-fixados e os indexados, ou híbridos, basicamente os IPCA+, tá? Como que a gente chega numa sugestão, por exemplo, de carteiras ali de renda fixa? Então, dentro do contexto de cenário atual, como é que está a taxa de juros, como é que está a inflação, como é que está a perspectiva daqui para frente, e alinhar o que a gente percebe, o que a gente vê de mercado, para as oportunidades que estão latentes hoje no mercado. Então, por exemplo, hoje a gente está com uma Selic em quase 14% e a gente começa a questionar, será que vale a pena alocar mais em pós-fixados ou mais em pré-fixados? Será que ainda está interessante alocar em ativos atrelados ao IPCA, por exemplo, seja título público, crédito privado como debêntures, CRAs e CRIs? Então a gente está o tempo todo olhando o mercado, olhando as perspectivas futuras, os dados macroeconômicos para chegar numa tomada de decisão ou sugerir a carteira que mais tenha fit com o momento, né? Então, quando a gente olha aqui em pós-fixado, principalmente, a gente olha muito para bancário, né? Vou pegar um ativo bancário, escolhe-se o prazo, e dentro desse prazo analisa-se as melhores taxas. É óbvio que entra ali uma camada de proteção, por exemplo, deixar dentro do limite de FGC, de acordo com o emissor, ver a nota de risco de crédito daquele emissor, será que tem rating, será que não tem rating, como é que está a saúde financeira daquele emissor. E quando a gente olha aqui para os indexados à inflação, a gente costuma ter mais oportunidades ali dentro dos títulos públicos, dentro dos ativos de crédito, debêntures, de novo, CRA, CRI, tudo a depender do perfil também do cliente, né? Então, uma carteira de renda fixa, ela vai estar bem balanceada, bem composta de ativos, quando a gente consegue equilibrar o peso desses ativos em relação ao momento que a gente está vivendo. Então, hoje, com Selic quase 14%, será que a gente é melhor ter uma alocação aqui de 80% em pós-fixado, 5% em ativos pré-fixados, 15% em ativos de PCA? Ou será que vale mais a pena ter 20% em pós-fixados, por exemplo? Ter algo ali em 30% em pré-fixado e 50% em PCA? Né? Então a gente vai analisando. É claro que quando a gente olha o momento hoje, a gente prefere muito mais
alocação majoritária em pós-fixado, nesse momento pouquinha coisa ali em pré-fixado e sempre ter alguma coisa ali de inflação, tá? Claro que esse vídeo aqui não é o intuito de montar, sugerir uma carteira, mas mostrar para vocês como a gente chega na tomada de decisão para sugerir uma parte da carteira ali dentro de ativos de renda fixa, né? E aí a gente tem que entender uma coisa. Por que que hoje a gente tem ativos pré-fixados pagando 13, 14, 15% ao ano, ativos de IPCA pagando IPCA mais 6, IPCA mais 7, pós-fixados pagando 120 do CDI, 118, 119? E por que que há 3 anos, por exemplo, a gente não tinha esses ativos, ou melhor, os mesmos ativos pagando bem menos taxa, né? Então, basicamente, o que duas variáveis, né, que a gente precisa ficar sempre atento quando a gente vai olhar para a alocação do portfólio como um todo, e mais especificamente a renda fixa, é a Selic e o IPCA. Então, o IPCA é o nosso poder de compra, é a medida de inflação, e quanto maior o IPCA vai sendo ao longo do tempo, menor é o nosso poder de compra. Então a gente sempre busca proteger o patrimônio ao longo do tempo em relação à inflação, ao IPCA, que é divulgado pelo IBGE mês a mês. E a Selic, ela entra ali como uma ferramenta do governo para controle do IPCA. Então, se a gente tem um IPCA muito alto, o governo vai tender a aumentar essa Selic. Então, a Selic alta, ela representa o quê? Que o custo do dinheiro está alto, fica caro pegar empréstimo, fica caro para empresas poderem expandir, fica caro pegar um financiamento imobiliário. Então, a gente vai deixando de tomar dinheiro no mercado, deixa de tomar dinheiro em empréstimo, fica melhor deixar esse dinheiro guardado, investido na própria Selic, por exemplo, que está rendendo aí quase 14% ao ano. E aí, com menos dinheiro em circulação, a gente tem menos consumo, consequentemente, a gente vai ter menos IPCA, menos inflação ao longo do tempo. E aí, quando o governo entende que, cara, a inflação está estável, está tranquila, chegou a hora de a gente reduzir taxa Selic. Então, taxa Selic e inflação, como você pode ver aqui nesse gráfico aqui ao longo do tempo, ó, desde 2010, o vermelho aqui é o IPCA, né, a inflação, e a nossa linha azul aqui é a Selic. Então, a Selic ela tende sempre a ficar acima da inflação ao longo do tempo, tá vendo? A gente tem aumento da inflação aqui, a gente tem aumento da Selic ao longo do tempo. A gente tem uma diminuição da inflação, uma diminuição de Selic. De novo, aumento de inflação, aumento de Selic. Aqui é o nosso último máximo aí de Selic, né, no governo Dilma, que a gente chegou em 14,25 de Selic. E veja que só bem depois do IPCA desse período ceder é que a Selic começou a ceder. Então a Selic de fato ela é uma ferramenta ali do governo para política monetária, para tentar baixar a inflação na marra e estimular ou não a economia. Então aqui nesse caso de 2020 a gente teve cenário muito forte de Covid, né? Então a gente tinha uma inflação bem baixinha, o governo desceu aqui na marra, né, a Selic, a gente ficou com a Selic na casa de 2%, 2 e pouquinho, né? E uma Selic baixa estimula o consumo, então não é tão interessante deixar o dinheiro guardado na Selic, por exemplo. Então o investidor precisa tomar risco para ter uma rentabilidade melhor, toma crédito, há o excesso ali de dinheiro circulando e a gente vê o que? Uma inflação subindo violentamente. Consequentemente, nossa Selic, que saiu lá da casa de 2%, mais ou menos, e foi para estar aqui na casa dos 14%, num espaço de tempo muito pequeno. Então, por isso que a gente teve esse boom aí de renda fixa pagando bem, esse boom de Selic subindo muito rápido e, consequentemente, que uma Selic alta, por muito tempo, ela acaba sendo danosa para os ativos de renda variável, para os ativos de bolsa. Tá? Então, esse aqui é só para mostrar como se comporta ao longo do tempo a relação entre inflação, IPCA, e a taxa Selic. Tá? E com a Selic basicamente alta, isso atrai os olhares para
ativos de renda fixa. Porque a gente deixa de correr tanto risco, não precisaríamos correr tanto risco para ter uma rentabilidade da carteira de investimentos sadia, né? Se você pega 100% do seu portfólio, bota ali no Tesouro Selic, por exemplo, você vai ter 14% ao ano de rentabilidade. Então, a gente não precisa correr risco de mercado de renda variável para ter uma boa rentabilidade. Acontece que, de novo, essas coisas são cíclicas, né? Então por isso que a gente gosta muito e defende uma carteira de investimento bem diversificada, bem alocada, com todos os ativos para a gente poder ter uma previsibilidade melhor em relação a risco, retorno e rentabilidade principalmente. Tá? Então, com a Selic alta, isso tende a favorecer os ativos de renda fixa. E dentro do mercado de renda fixa, a gente tem essas classes aqui que a gente chama de classes, né, da rentabilidade, né? Você vai ser um pós-fixado, um pré-fixado, um IPCA+, um CDI+. E a gente tem os tipos de títulos, que é basicamente, temos os bancários, temos os títulos públicos federais e os ativos de crédito privado. Aqui a gente está falando de debênture, CRA e CRI, basicamente, tá? E o que é interessante, né? Até quando a gente vai fazer uma alocação, de novo, como eu falei lá no início, né? Para escolher um CDB, qual é o melhor CDB? Né? Basicamente, alinha-se o prazo que você tem, que você abriria mão daquele dinheiro, né? E a melhor taxa dentro ali daquele prazo. De novo, passamos outras camadas, entender o risco daquele emissor, concentrar no máximo ali dentro do limite do FGC daquele emissor, mas via de regra, como a gente tem aqui vários vencimentos de curtos a longos, a gente via de regra compra esses ativos bancários e espera o vencimento. Basicamente é isso. Comprou, sentou, esperou. Até porque os bancários eles não têm muita liquidez, né? Ah, é possível sair antes do prazo? É possível, mas a chance de tomar um prejuízo é quase certa pela falta de liquidez. Então, nos ativos bancários, basicamente, a gente compra aquele ativo que está alinhado com melhor taxa, prazo, meu objetivo e espera. Os títulos públicos e o crédito privado, a gente consegue ter uma gama de vencimentos maiores, né? Mais variedades em vencimentos maiores. E aí vem a primeira objeção do cliente quando se confronta com essas possibilidades de investimento caramba, vou ter que esperar 10 anos, 15 anos, 8 anos para a gente ter esse dinheiro de volta? E a palavra é não. Aqui a gente tem muita liquidez, possibilidades de resgates rápidos. Em todos os vencimentos, tá? Então, o título público federal, a gente está falando de que tesouro pré-fixado e de IPCA+, com juros, IPCA+ principal, enfim, que a gente tem muita liquidez. Então, se eu tenho uma carteira de títulos públicos, eu consigo zerar essa carteira a qualquer momento, sem se preocupar se vai ter comprador ou não, porque o mercado secundário aqui ele é muito, muito aquecido. Quem negocia basicamente esses papéis no mercado secundário a todo momento são grandes instituições, são fundos de pensão, fundos de investimento, compram e vendem esses títulos a todos os dias, negociam nas taxas. E aí está a primeira grande importância, né, de você ver a evolução desses ativos em carteira. O título bancário, de novo, você vai lá, poxa, já sabe qual é o vencimento, qual a taxa que você pegou, então todo dia você vai ver aquilo rendendo pouquinho, pouquinho, pouquinho. Todo dia você vai ver aquele papel rendendo pouquinho, pouquinho, pouquinho. No vencimento, você vai receber o dinheiro de volta mais os juros e é isso.
Não tem muito mistério. Agora, nos títulos públicos e no crédito privado, como o mercado ele é muito aquecido, a gente tem que se atentar mais que a gente chama de marcação a mercado. Então, temos dois tipos aqui dessa evolução na sua carteira, que é a marcação na curva e a marcação a mercado. A marcação na curva, a gente vê a rentabilidade todo dia subir um pouco. Está atrelado à taxa contratada. Se você compra um CDB 15% ao ano de rentabilidade por 2 anos, ele vai render todo dia de forma equivalente a essa taxinha. Todo dia vai render um pouquinho. No final, vai render os 15% ao ano. Você pega um IPCA mais 5, IPCA mais 6, IPCA mais 7, todo dia você vai ver aquela rentabilidade da taxa do IPCA mais a parte pré-fixada de forma equivalente, proporcional. Tá? Então, isso é a marcação na curva. É a gente basicamente ver essa rentabilidade subir de pouquinho, até o vencimento, sem muito mistério, sem muita surpresa. Tá? Marcação na curva é o padrão hoje aqui do BTG. Só que, como o mercado secundário de títulos públicos e crédito privado. E só voltar aqui, tá? Essa marcação na curva a gente vê para todos os ativos, tá? Para os bancários, para os títulos públicos e para o mercado de crédito também, crédito privado. Então, se você tem qualquer um desses ativos hoje em carteira, você vai ver a rentabilidade na curva, taxa contratada evoluindo todo dia um pouquinho. Só que o mercado fala assim, cara, os reguladores falam assim, né? No caso, o Anbima, que está vindo com essa nova exigência de nova visualização, né? Falou, cara, o mercado de título público e crédito ele é muito aquecido, tem bastante liquidez. Então, a cada dia, aquele papel muda de preço, porque ele muda de taxa. Se ele muda de taxa, ele muda de preço. Se ele muda de preço, então o cliente precisa enxergar de fato quanto que ele está ganhando ou perdendo. Né? E para deixar claro aqui, vamos voltar aqui, essa rentabilidade, né, essa diferença de marcação de curva, marcação a mercado, eu peguei aqui um exemplo lá no site do Tesouro, o histórico dos títulos pré-fixados. Né? Então, com vencimento em 2025, eu peguei o histórico de 2020 até final de 2022. E a gente vê uma coisa muito legal. Ó. No final de 2022, esse papel você conseguia comprar com uma taxa de 12,8. Só que lá, no início de 2020, esse mesmo papel estava sendo negociado com uma taxa de 6,4. Né? Aí, poxa, se você compra em 2020 a 6,4 e 2 anos depois o mesmo papel está com uma taxa basicamente 2 vezes maior, o que mudou? Né? As condições de mercado. Lá em 2020, a gente tinha uma taxa Selic, a gente tinha uma inflação, a gente tinha outros dados macroeconômicos, outro governo, outro cenário mundial. Né? E agora, em 2022, é outro momento, outro cenário. Então, percebe aqui do lado, tá? Para você entender a evolução, se você comprasse lá em 2020 a 6,42 e deixasse em carteira, você ia ver o seu papel rendendo todo dia assim, até o vencimento. Marcação na curva. Só que, a gente está falando de um título público, tá? Tesouro pré-fixado, vencimento em 2025. Se em algum momento a gente pede o resgate, poxa, eu comprei aqui, quero pedir o resgate antecipado 1 ano depois, basicamente. A taxa já mudou, né? E aí o que acontece? O tesouro pré-fixado ele é um papel mais fácil da gente poder entender e explicar isso. Qual é a regra que o governo bota aqui? Ó, seguinte, um papel que a gente compra hoje e vencimento de 5 anos com taxa pré-fixada. No final, no vencimento, você tem que receber R$1.000. Ou seja, se eu já sei que no final eu vou ter que receber R$1.000 e a taxa hoje é X,
a gente volta esse valor lá do futuro a valor presente descontado dessa taxa. Então, esse papel hoje vai ter um preço. Então, vamos supor que eu compre a R$700. Isso quer dizer que R$700 hoje, com essa taxa de hoje, no vencimento, ele vai me transformar esse dinheiro em R$1.000, tá? Só que, de novo, as condições de mercado mudam. Então, a cada dia, eu posso ter uma taxa diferente. A cada mês, a cada ano. Lembra, aqui a gente estava falando de uma taxa de 6,40 em 2 de janeiro de 2020 e hoje, dia 26, né, pelo menos aqui na parte da manhã, a gente já está falando de uma taxa de 12,8, né, 12,8, basicamente o dobro. E aí tem uma relação muito importante que você precisa conhecer, que é a relação entre a taxa e o preço do papel. Então a linha vermelha aqui, ó, PU, é o preço unitário, PU, é o preço que eu pago naquele papel. E em azul aqui eu tenho a taxa. Então essa taxa de 6,40 me reflete nesse PU de 733. Se a minha taxa aqui, ó, de 599, me reflete nesse PU de 7,54. Então quanto mais taxa eu tenho, quanto mais taxa eu tenho, menor é o meu PU, porque, de novo, no vencimento tem que ter R$1.000. Quanto menor é a minha taxa, maior é esse PU. E ao longo do tempo, essas coisas vão se alternando. Por isso que a gente tem aqui, de novo, a linha vermelha aqui é meu PU e a linha azul é a minha taxa. Perceba que é uma relação basicamente oposta, né? Totalmente oposta. Tem uma correlação aqui negativa. Então, se a minha taxa diminui, o meu PU aumenta. Se o meu PU aqui, minha taxa aumenta, o meu PU diminui. E de novo, isso acontece ao longo do tempo. Elas vão se alternando, tá? Qual é a moral da história aqui? A moral da história é, se eu compro esse papel aqui custando 684 e decido resgatar aqui ele vale 672. Então, eu tenho um prejuízo, né, no valor do papel. Comprei a 600 e 761 e estou vendendo aqui a 672, basicamente R$100 de prejuízo. Basicamente, se eu compro aqui 672 e vendo aqui, eu vendo a 788. Então, se eu compro aqui na baixinha e vendo aqui na alta, eu estou vendendo com lucro, mais lucro até do que levar para o vencimento. Então, basicamente você precisa entender que o preço desses papéis, título público pré-fixado, IPCA+, debêntures, CRAs e CRIs, tudo isso ele vai mudando ao longo do tempo até o vencimento, de acordo com momentos de mercado. E a grande questão é que isso sempre aconteceu, só que a visualização na carteira ela é na curva até agora. Então a gente não vê essa volatilidade que fica basicamente ali nos bastidores. Você só consegue ver quando você liga para a pessoa e fala assim, cara, eu preciso cotar o resgate. Quanto é que está valendo meu papel hoje? A gente vai lá, cota, entra em contato com a mesa de renda fixa e a gente tem um preço e passa. Dependendo do momento, pode ser um lucro, pode ser um prejuízo, pode ser 0 a 0. Né? Então, basicamente, essa marcação a mercado é o preço do papel a cada dia, dita pelo mercado. Por que eu tenho um papel há um ano, estaria valendo IPCA mais 5 e hoje o mesmo papel IPCA mais 6? Todo o contexto econômico mudou. Selic subiu, o risco de inflação está grande. Então, para quem está comprando esses papéis hoje, fala assim, cara, eu compro, mas eu exijo mais retorno. Tá? E como é que fica essa marcação em 2023? Até hoje, até agora, né, final de 2022, ela continua na curva. A partir do dia 2 de janeiro, ela vai ser a mercado. Então, todos os clientes, vocês vão conseguir ver essa flutuação
no valor dos investimentos alocados em título público, debênture, CRA e CRI. E aí a gente tem aqui a possibilidade, caso você queira, de falar assim, levantar a mão e falar para o seu assessor assim, Rafa, para mim, eu não faço questão de ver isso aí, porque eu entendo que eu só quero ver o preço no momento que eu entender que eu quiser sair. Então não é necessário eu acompanhar isso todo dia. Como que a gente faz? A gente consegue emitir um push, uma solicitação de atualização da forma de marcação. Então, assinando esse push, que é o termo de TVM, a partir do ano que vem nada muda. Você vai continuar enxergando na curva. Se você não assinar esse termo, no dia 2 de janeiro, o seu papel vai começar a ser precificado a mercado, com essa volatilidade. E aí fica a critério sempre do cliente como que é mais interessante para ele ver se é mercado ou se é na curva. Beleza? Se tiver mais alguma dúvida sobre isso, entre em contato com seu assessor, me manda aqui um alô para a gente esclarecer isso e deixar você bem entendido aí desse assunto. Beleza? Então, um grande abraço.